Vamos cultuar a Deus em espírito e em verdade, porque é assim que Deus quer que sejamos seus adoradores, em espírito e em verdade. Glórias a ti, Senhor Deus e Pai Santo, Pai eterno, Pai todo-poderoso, aquele que sabe tudo, nós não sabemos nada. Quanto mais sabemos, menos sabemos e mais sabemos que nada sabemos. Oh Deus, glórias a ti, Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, te engrandecer, proclamar o teu nome, proclamar a verdade. Queremos agradecer o Senhor pela salvação, pelo perdão. Queremos te exaltar, porque podemos, como igreja, nos juntar aqui hoje para exaltar o Senhor. Glórias a ti, ó Deus Todo-Poderoso e Eterno. Recebe-nos nesta manhã mais uma vez, Senhor, como adoradores. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, daqueles que enganam, trapaceiam. Oh, Senhor, livra-nos, Senhor, do homem maldoso, daquele que quer derramar sangue. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é a minha oração nesta manhã, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no nome de quem adoramos e oramos. Amém. Meio de semana, primeira semana do mês de abril. Hoje não vai dar para ver, né? O pessoal do Facebook não vai conseguir ver. Mas eu estou com uma camiseta que tem muito tempo. Essa camiseta aqui tem 8, 18, 16. Então são 8 com 4, 12. Tem 16 anos. Esta camiseta é uma camiseta das Forças de Defesa de Israel. Não dá para ver. Eu acho que o pessoal do YouTube vai conseguir ver, mas o pessoal do Facebook não consegue. Ela é verde, aquele verde militar, e está escrito em amarelo. Aqui. Né? Bom, tá bom. É o que deu para ver. Vamos lá. Você é cristão, né? Claro, está aí cultuando a Deus com a gente, né? Então é porque é cristão. Mas por que no seu entendimento, por que Jesus morreu? Qual foi a razão, o motivo ou a circunstância da morte? A circunstância nós sabemos, né? Da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa responder para mim, é claro. Se responde para você. Jair. Tá bem desbotadinha já, vem 16 anos, né? O tempo tem 16 anos. Bom, responda aí para você por que Jesus morreu.
eu já ouvi muita coisa. Porquê da morte de Jesus? Algumas coisas, você sabe, não é assim que a pessoa errou, ou não é por isso. É que algumas respostas, né, são incompletas. É isso, na verdade. Alguns afirmam que Jesus morreu porque ele falou a verdade contra um sistema opressor, né? E como toda mentira contém um pouco de verdade. Nunca existe uma mentira total. Ela sempre tem um pouquinho de verdade lá, porque senão ninguém acredita. Olha, toda mentira tem um pouco de verdade. Onde está a verdade desta mentira? Que Jesus morreu porque ele falou contra o sistema opressor. Porque Jesus falou a verdade. Esta é a verdade. Aliás, Jesus é a própria verdade. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Né? Jesus falou contra um sistema religioso e um sistema político opressor. Jesus falou, isso aqui é assim, é mentira, não é assim, isso é abuso. Jesus falou, mas não foi por isso que ele morreu. Outras pessoas afirmam que Jesus morreu para nos dar um exemplo de amor. A gente ouve muito isso, né? Na televisão. Então, Jesus é o nosso exemplo de amor. Por isso que Jesus morreu. Claro que há verdade nisso. Senão não teria um montão de gente que concordaria com isso. Né? Porque Jesus é o próprio amor. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Gente, eu estou me olhando aqui. Que coisa curiosa, né? Eu não fico olhando muito para mim. Né? Às vezes eu olho aqui, às vezes eu olho ali, mas não fico olhando para mim, né? Fico olhando para você. E agora eu olhei para mim, eu estou vendo que eu estou ficando com os meus olhos rasgadinhos. Quem tinha olhos assim era minha mãe. Minha mãe tinha os olhos bem rasgadinhos e eu estou ficando com os olhos da minha mãe. Né? Aí, ó como tá. Daqui a pouco eu estou um japonês, um chinês, um coreano, ó como tá rasgado meu olho. Então, outros afirmam ainda que Jesus morreu para derrotar Satanás. Né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Jesus morreu para derrotar Satanás. Não está errado, mas também não está certo. Né? Claro que Satanás foi derrotado e envergonhado na cruz, está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Mas a morte de Jesus, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, deixa eu acertar aqui.
pouquinho de paciência, irmãos. Porque ontem eu recebi uma notícia tão triste, levei a impressora para arrumar e o sujeito falou assim para mim, olha, vai ficar mais caro que você comprar uma nova. Eu falei, meu Deus. É verdade, Luiz. Luiz escreve assim, olhos rasgados é vaidade. Ele põe uma reticências e coloca vaidade. E vai mesmo. Oh, meu Deus. Hoje eu já logo de manhã mandei um abraço para o meu amigo lá de Santos, o Guilherme. Ele tá fazendo aniversário hoje. E eu não sabia, mas ele está fazendo 70 anos. E eu, ano que vem, faço 70, se Deus me permitir chegar até lá, né? Sei lá, de repente eu vou ser arrebatado antes ou eu vou morrer antes, né? 70 anos, gente, não é fácil, não. Então, cada um vai explicando o porquê que acha que Jesus morreu, né? Mas vamos entender direitinho o porquê que Jesus morreu. Por que a gente precisa entender isso? Para nenhum de nós querer ser para os outros, porque ninguém é para si mesmo. A gente sempre é para os outros. É assim, né? Ninguém quer ser para os outros politicamente correto, né? Vamos trabalhar direitinho com o Evangelho, para a gente não distorcer o Evangelho. Homens e mulheres acabam negando ou se desviando de um fato bíblico que a gente precisa ter muito claro, muito óbvio na nossa mente. Jesus morreu para pagar por nossos pecados. Essa doutrina histórica, né, ela é afirmada desde o primeiro século do cristianismo. Jesus morreu para pagar pelos nossos ou por nossos pecados. É conhecida hoje como substituição penal. A passagem mais clara que fala disso é sobre essa verdade, está em Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Paulo escrevendo e trazendo esta doutrina. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está nas Escrituras. Por isso que Cristo morreu. Todas as outras maneiras de explicar a morte de Cristo, elas não estão erradas, mas elas não são verdadeiras. Então, por que Cristo morreu? Cristo morreu
para pagar os nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. Por que ele precisou morrer para pagar pelos nossos pecados? Por quê? Porque Deus é santo. Acabou. O caráter de Deus, a figura de Deus, não pode coexistir com o pecado. Todo o que peca, presta atenção nisso, deve morrer. Mas por que não morre? Por causa de Cristo. Porque Cristo morreu para que as pessoas pudessem ser salvas. E aqui, irmão, irmã, a gente não está limitando a salvação ao corpo físico. A gente está estendendo esta salvação para ela ser verdadeira a alma e o espírito. Todo aquele que peca deve morrer. Só não morre porque Cristo morreu por nós. E eu convido você para dar uma lidinha no Salmo 5, nos versos 4 e 6. Assim como uma luz acesa afasta toda a treva, a presença de Deus afasta todo o pecado. Quero que você repare que isso não significa que Deus, que tudo pode, não consiga conviver com o pecado, ou que ele é, de alguma forma, ameaçado pelo pecado. Aqui está dizendo que para ter comunhão com Deus, o pecado, como qualquer pecado, de todo pecado, é rebeldia contra Deus. Deus não está presente no pecado. E quem faz esta ponte é Jesus Cristo, por causa da santidade de Deus. Então veja, irmão, irmã, como é importantíssimo a gente saber disso. Por que Cristo morreu? Porque Deus pode tudo, até conviver com o pecado, mas o caráter de Deus não permite. Então, Cristo morrendo, ele é o sacrifício por todo o pecado. Você pode estar perguntando, mas lá no Velho Testamento, mas tinha os sacrifícios que eram sombras. Sombra. Sabe, quando você está no sol, na luz, né, que reflete a sua sombra, no chão, na parede. Os sacrifícios eram as sombras, porque a sombra não é você. Reflete, mas não é você. O verdadeiro sacrifício foi feito por Cristo Jesus. Cristo também precisou morrer na cruz por causa do amor de Deus.
ao mesmo tempo que Deus nos ama, Ele quer ter comunhão comigo, com você, com todos nós. Lê lá isso que eu estou falando em Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. E isto é muito claro quando a gente lê lá no Velho Testamento sobre Adão e Eva. Mesmo após a expulsão do paraíso, Deus deu passos para Ele estar presente entre nós. A gente lê também que Ele fez pelo povo de Israel, pelo tabernáculo, pelo templo de Jerusalém. E por fim, Deus fez através do próprio Jesus Cristo. Dá uma lidinha também na Bíblia, em João, Evangelho, capítulo 1, versículos do 10 ao 13. O chamado de Deus é para que a gente abandone o nosso compromisso com o pecado. Porque eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso. Para ser sincero, eu também não gosto. Mas eu entendo. Eu acho que você também entende. Cada um de nós tem compromisso com o pecado. A gente gosta de pecar. A gente gosta. E o chamado de Deus é para que a gente abandone esse compromisso e que a gente passe a conviver com Deus e não com o pecado. E a gente só consegue, as pessoas só conseguem isso, qualquer pessoa na face da terra só consegue conviver com Deus por meio de Jesus. Não é por meio de Santo Anastácio, Madre não sei o quê. Não. É por meio de Jesus. Não é por meio de Maria. Não é. Eu fico numa tristeza quando eu ouço ai, a minha mãezinha, e se referindo. Meu Deus, essas pessoas estão num engano tão grande, vão perceber isso na hora que não tem mais conserto. Então, o amor de Deus, né, fez com que Jesus se entregasse por cada um de nós. O amor. Um outro fator que propiciou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo é a ira de Deus. A ira. Eu já me irei muito mais. Hoje eu me iro muito menos. Mas continuo me irando. Ontem eu fiquei irado. À tarde. Né? Fiquei irado com um acontecimento. A minha ira, na maioria das vezes, torna-se pecado. A ira de Deus não. E este ponto da ira de Deus, muito provavelmente, é o ponto mais delicado desta argumentação bíblica que eu estou fazendo. Porque a experiência que eu tenho e que todo ser humano tem sobre ira
é que ira é uma coisa egoísta, ira é uma coisa mesquinha, porque a gente não consegue, querido irmão e querida irmã, pensar em Deus irado. A gente não consegue. Como é que nós vamos? A nossa ira é um negócio que eu não gostei, não sei o quê, né? Porque às vezes que a gente não consegue pensar em Deus irado, mas a Bíblia afirma muitas vezes a ira de Deus. A Bíblia fala muito disso, da ira de Deus. E se você der uma lidinha aí, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 36. Dá uma lidinha aí. A ira de Deus, ela é uma denúncia. A ira de Deus é uma rejeição, é uma repulsa pelo pecado. Por quê? Porque o pecado ofende o próprio caráter de Deus. Por isso, o pecador está me dando vontade de espirrar. Precisa ser punido. Por causa disso que o pecador precisa ser punido. Porque o pecado ofende o caráter de Deus. E aquilo que ofende o caráter de Deus, quem pratica isso, precisa ser punido. Por causa disso que Jesus morreu. Por causa da ira de Deus. Que coisa linda, né? Que a Bíblia Sagrada vai nos explicando. A Bíblia é maravilhosa, entendeu? Ficaria o dia inteiro conversando, discutindo, sabe, sobre as coisas da Bíblia. E a morte de Jesus, porque Jesus morreu também, foi para trazer uma solução de Deus para a humanidade. A solução de Deus para a humanidade foi que o próprio Filho de Deus fosse entregue pelos nossos pecados. E quando a gente fala isso, surgem dois problemas na nossa visão, na nossa perspectiva, não na visão de Deus. Quem é culpado pelo pecado? Deus, Jesus ou nós? Somos nós. Quem é corrompido pelo pecado? Deus, Jesus ou nós? Nós somos, né, culpados e corrompidos pelo pecado. Assim como a gente observa em muitos casos, infelizmente, que um assassino ele segue matando, não adianta, às vezes ele cumpre lá a pena, né? E
E quando ele é solto, ao invés de ele tentar retomar uma vida, ele continua matando. Não tem uma opção de casos assim, por exemplo, está sendo discutido aí, sei lá se já foi resolvido ou não, porque esse negócio das saidinhas, né? O sujeito está preso e se ele tem bom comportamento, ele é beneficiado com saidinhas temporárias. Não todos, mas uma grande parte sai ao invés de ficar com a família. Tal. O que eles vão fazer? Eles vão continuar na criminalidade durante a saidinha. Assim também é com o pecado. Então não basta pagar pelo crime. A gente precisa ser curado desse desejo de pecar. Curado. Por causa disso que é importantíssimo. E o remédio, queridíssimo irmão e irmã, e o remédio que nos cura deste desejo de pecar é a morte de Cristo. Porque um pecado tem um custo. Se o pecador não paga, quem sofre o dano do pecado vai pagar. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para esse fato. Se você for ler lá o Velho Testamento, você vai ver que é assim. Na verdade, aponta para o dia em que o sacrifício perfeito seria oferecido. Dá uma lidinha em Hebreus, capítulo 9, versículo 10, para você ver que é exatamente isso que eu estou colocando para você. Então, além da morte de Cristo ser substitutiva para pagar pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou para que a gente tivesse uma nova vida. Uma nova vida. Dá uma lidinha, na hora que você puder, em Romanos, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Assim, tanto a pena do pecado foi paga, como também nós fomos libertos da nossa corrupção, para que a gente possa viver uma nova vida em Cristo e para que a gente possa ter comunhão com Deus Pai. Foi por causa disso que Jesus morreu. Não podemos ficar inventando coisas e acrescentando a palavra de Deus ao nosso bel prazer. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Por causa dos pecados daqueles que já entenderam e também por causa dos pecados daqueles que ainda não entenderam isso. Muitos irão entender ainda no decorrer da vida, outros vão passar por essa vida e não vão entender absolutamente nada. Vão continuar pecando e dando vazão, dando liberdade, né, aos seus instintos e desejos. Todo mundo tem desejo. Você acha que é só você, meu irmão, minha irmã? Todos nós temos.
que Paulo trata esses desejos lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, né? De obras da carne. Né? Todos têm. Uns dão vazão, outros não reprimem. Ah, não, eu não vou reprimir nada, eu vou liberar, não sei o quê. Tá? Quem faz isso, né? Você está entendendo o que eu estou falando, né, meu irmão, minha irmã? Não sei, porque às vezes eu penso as coisas aqui nesses dias, né, que a gente precisa tomar um cuidado para falar as coisas, porque eu não tenho medo de ser processado, nada dessas coisas, não é medo. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado, entendeu? É por causa disso que eu me controlo aqui muito. Não tenho dinheiro. Enfim, às vezes a gente pensa algumas coisas e precisa controlar a hora que vai falar, né? Então, quem não controla os seus impulsos, os seus desejos, as suas vontades, está simplesmente assim, simples, negando o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Por causa disso que é importante a gente saber por que Jesus morreu. Né? Se cada um de nós, quando se converte, tivesse uma explicação, até melhor do que essa, por que você agora é salvo? Por que os seus pecados foram todos perdoados? Você está zeradinho agora. Você não tem pecado nenhum. Né? Seria bom, porque aí o novo convertido a Cristo, né? Eu acho que cada vez que ele peca, ou que ele pecar, assim como nós, cada vez que pecamos, eu me arrependo profundamente. É uma tristeza pecar. É uma tristeza. Mas alguns usam este argumento que a carne é fraca, né? Ah, pastor, mas a carne é fraca, Mário. Né? Os mais Marião, a carne é fraca. A carne é fraca. Mas Jesus falou, mas precisa ver no sentido que ele falou. Eu vou dizer para você agora, num outro sentido. A carne é forte a beça. Mas você está contradizendo Jesus? Não, de jeito nenhum. Quem sou eu? Tadinho de mim? Um pecador, comedor de arroz e feijão? Mais feijão do que arroz? Não estou contradizendo Jesus. É que no contexto que ele falou, ele está 1000% certo. Agora eu estou dizendo que a carne não é fraca, porque a própria Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que diz, que ela milita contra o Espírito. Ela luta contra. Para ela lutar contra o Espírito, ela tem que ser forte. Entendeu? Então, quem dá vazão a esse tipo de coisa está negando o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Foi isso que Jesus fez, ele entregou a vida dele de uma maneira extremamente dolorosa para que a gente pudesse estar aqui hoje. Não como, ele não peca. Não, eu peco sim, sou pecador, mas sou um pecador extremamente arrependido. Pois é, Jair, você está certo. Quantas vezes nós nos controlamos, né? Por amor a Cristo, por amor a Deus.
Oh, Senhor Todo-Poderoso, Senhor amado, querido, nós glorificamos, engrandecemos o Senhor, porque hoje nós pudemos entender, compreender um pouco mais do sacrifício do nosso Senhor, do Filho do Deus Altíssimo, o Salvador Jesus Cristo. Continua falando conosco, nos instruindo, aquietando os nossos corações, nos dando a paz, nos dando o arrependimento. Derrama, Senhor, entendimento sobre nós. Esta é a oração que eu quero colocar aos teus santos pés, né? Como diz a palavra, ao estrado dos teus pés. E oro por mim e por todos os meus queridíssimos irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.